Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean, estamos começando mais um IS Podcast. Eu sou o Giovanni, sejam todos muito bem-vindos. E aí, de boa? Beleza, G? Show de bola. A gente está aqui fazendo mais uma gravação. Hoje a gente está no interior de São Paulo, né, mano? Sim, bom demais, né? Cidade de Americana, uma convidada aí, mais uma convidada especial que a gente vai estar entrevistando aí. E é isso aí, né, mano? Estamos aqui, hoje é um domingo de manhã, né? Sim, sim. Domingo de manhã. Diferente, né? Diferente. Vocês estão vendo o cenário geralmente diferente. A gente grava na dia de semana mesmo, né? A gente já fez gravações também final de semana, né? Sim. Mas em média, dia de semana. Dá pra perceber também, né? Igual o Joe falou, pelo cenário que tá diferente. A gente tá numa das salas aqui da doutora, que vai... Já tô mais ou menos... Eu já dei um pequeno spoiler aí já, mas aguenta aí, pessoal. E é isso aí, né, mano? Já deixa o recado pra galera aí, né? Com certeza. É isso aí, galera. Primeiro, muito obrigado por estarem assistindo, acompanhando a gente aí. Queria te lembrar para você já se inscrever no nosso canal. Siga as nossas redes sociais no Instagram, @IESPodcastJG. A outra rede social também, que é o TikTok, né? Pode falar, né? Pode falar. Pode falar. Já deixe seu comentário aqui, perguntas e compartilhe esse vídeo também com a galera. Deixe seu like. Deixa o like. Ativa o sininho. Ativa o sininho para você receber as notificações. Isso. E no Instagram também, sempre 1 ou 2 dias antes do vídeo ir pro ar, você já fica ligado lá que já vai ter uma publicação no feed aí, lá, né? Isso, sobre o convidado, sobre o tema que a gente vai abordar no próximo vídeo que você vai assistir. Beleza? É isso aí, né? Show? Então fechou. Então, vamos lá. Então hoje a gente está com a doutora Márcia de Paulo, que nos deu a honra aí. Ela é psicóloga e sexóloga. Então, doutora, prazer. Muito obrigado. Prazer, tudo bem? Obrigado aí, já queria agradecer, né, por você ter recebido a gente, uma recepção excelente aí, tudo muito, muito aconchegante e é só agradecimento mesmo que a gente tem para te dar. Eu queria já te passar a palavra para você fazer uma apresentação sobre você. Fica à vontade, o momento é seu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Jean Giovanni. É uma honra estar aqui no IES Podcast. Eu vou me apresentar. Eu sou psicóloga clínica na abordagem teoria cognitivo-comportamental, porque tem várias abordagens dentro da psicologia, então a gente precisa ressaltar isso. E eu me aperfeiçoei em sexologia e terapia de casais, além de ser uma fisioterapeuta pélvica, também para ajudar aí nas patologias dentro da sexualidade. Legal. Um resumo do currículo, né? Um resuminho aí pra galera já ter uma ideia do que já ter uma ideia do que vai acontecer hoje aqui. É um baita assunto, né? Sim. Antes a gente falasse mais sobre, né? Ainda é um tabu ainda, né? Pra se quebrar, mas a gente vai explanando aí no decorrer. Hoje a gente vai quebrar um pouquinho, né? Vai quebrar um pouquinho vai ser um assunto legal pra galera aí. Conta um pouco pra gente aí também, né? Como que você chegou, né, a se tornar psicóloga na área da sexologia? O que você pensava assim, né? Bom, eu sempre quis ser psicóloga clínica, sempre. Tá. Mas quando eu iniciei a minha faculdade de psicóloga clínica, eu precisava escolher o meu nicho, né? Qual que é o nicho que eu vou? E existem N nichos dentro da psicologia, porque a psicologia é muito abrangente. E na hora de escolher o meu nicho, como antes de ser psicóloga, eu já era uma grande conselheira de casais, Sim. né? Os casais já me procuravam. Já te viam como referência ali, né? Pra algum problema, alguma coisa. Né? Isso, já me buscavam muito, né? E aí eu optei, então, por fazer a sexologia, por ser uma especialista em terapia de casais e também atuar dentro da sexualidade. E por que atuar na sexualidade? Porque eu comecei a perceber, Jean e Giovanni, que as pessoas... Elas falam muito pouco sobre sexualidade.
E elas falam muito pouco sobre sexo, por tabu, por vergonha, por preconceito, por repressão, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Então, essa é uma área que precisa ser muito difundida, muito falada. Eu acho que fala muito pouco sobre isso, e justamente porque eu sou alguém que gosta de vencer e de lutar aí algumas batalhas difíceis, e a sexualidade é uma das batalhas difíceis, ainda em pleno século XXI. Então, por isso que eu fui aí para essa área tão difícil de se lidar aí, que é a sexualidade. Sim. A sexologia, ela é uma ramificação da psicologia. Dentro do mesmo curso, você faz a sexologia, você acaba a psicologia e faz uma especialização, né? Isso, é especialização. Entendi. Nós somos formadas psicóloga clínica, após a gente faz a especialização em sexologia, e fisioterapeuta pélvica também é uma ramificação aí. Não tem como você ser uma sexóloga e também não ramificar para a fisioterapia pélvica, porque uma coisa vai estar linkada aí, direto, linka uma coisa com a outra aí na hora de nós tratarmos patologias sexuais, que é o que nós vamos trazer aqui também. Tá, sim. Legal. E aí você decidiu então seguir na parte de sexologia, fazer a pós. Mas depois que você se formou, você já atendia no seu consultório, já atendia casais. Já atendia casais. E aí, quando entrava nessa área, você falava, conselhava de acordo com a psicologia, ok. Mas aí, a fundo na sexologia, você falou, ainda você atendia os casais, mas não diretamente com sexologia. Exatamente. Aí você falou, você viu a necessidade ali e falou, não, muitas coisas que aparecem aqui envolvem não era relacionado ao sexo, né? Era mais uma questão de alguma ansiedade, alguma coisa assim, Isso. talvez. Sim, mas eu vi no sentido assim, que de repente ela viu essa necessidade nos assuntos. Sim. E de se aprofundar nisso. Exatamente, não, eu tenho que... justamente, porque é as patologias da sexualidade que nós vamos falar aqui, do sexo, né? Então, veja, sim, quando eu comecei a tratar casais, eu percebi que eu não podia tratar casais e não ter uma especialização. Não entrar nessa área, não entrar nessa área. Sim. Porque quando a gente fala sobre casais, normalmente a gente fala do dia e à noite. Então, a noite é a sexualidade, é o sexo em si. E tem muitas patologias dentro do sexo que passam desapercebidos porque as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Então, para tratar essas patologias, eu precisei aí ser uma sexóloga e uma terapeuta aí de casais. Tá. Esse assunto é legal porque quando a gente pega relacionado a casal mesmo, né? Em brigas, etc., a gente sempre pensa porque eles não estão se encaixando, incompatibilidade de gênero, ou porque um faz isso, o outro faz aquilo, um faz mais do que o outro, e a gente nunca acha que às vezes os problemas que os casais enfrentam é o sexo, né? Em via de regra, né? Eu acho que, não sei se para falar em maioria, não sei se daria para dizer, né? Isso. Mas uma boa parte dos problemas é o sexo que acaba que fica escondido ali, né? Exatamente. Eu acho que a gente tende a relacionar as brigas com só... problemas financeiros, Isso também, ou ciúmes, ou isso e aquilo, e a gente esquece da parte sexual, né? Sexual. Que também deve ser um maior motivo, um dos maiores motivos. Um dos maiores motivos, inclusive de separação, é a área sexual. Porque realmente os casais não tratam da área sexual. E a gente não pode falar sobre a área sexual dos casais sem falar sobre saúde mental. Porque também está ligada diretamente à saúde mental do ser humano, o sexo. Porque vai liberar aí muitos hormônios que são fundamentais para você ter uma saúde sexual plena aí na sua vida. Sim. E acaba que, imagino eu, que a falta do sexo, né? Ou um sexo ruim, alguma coisa assim, talvez... traz outros problemas, né? Muitos. Então aí onde começa a vir brigas, eu acho, conflitos, exatamente. Sim, é isso legal. mesmo. Eu acho que isso pode partir como a correria do dia a dia e tal, talvez a questão da falta de vontade, que você falou do psicológico, a parte mental. Então o casal ali na correria no dia a dia, cada um pensando no seu trabalho, nos filhos, como a gente conversou anteriormente, né? E aí esquecem dessa parte, falando, só fica de preocupação e dinheiro e filho, como que a gente vai pagar a creche, como que a gente vai pagar isso e aquilo, e esquecem que eles o casal tem que ter um momento deles ali. Quando vai ver já tá 2-3 meses sem ter um contato, né? Exato.
Giovanni, você tocou num assunto muito importante, que é a área da libido sexual, né? E a libido sexual é algo que ela causa muito sofrimento psíquico entre os casais. Por quê? Porque existe uma diferença gritante quando a gente fala de libido sexual. O homem, por natureza, ele já é um ser que tem uma libido por causa da testosterona aí, e quando a gente fala sobre testosterona, nós precisamos falar que ela sempre tem que estar acima da média para que o homem não tenha aí uma disfunção erétil, isso é importante nós falarmos. Então, fazer exames, os homens devem sempre fazer exame sobre testosterona, para saber se está acima da média, porque se estiver na média, você pode ter uma disfunção erétil, por exemplo. Então, veja, a libido na mulher ela é muito mais difícil. Por quê? Porque precisa ser ativado no cérebro. A mulher ela tende a pensar na família, nos filhos, no trabalho, no financeiro, em limpar a casa. E a última coisa que uma mulher muitas vezes ela pensa é na área sexual. Então, para ela ativar a área sexual no cérebro, ela precisa pensar em sexo. Então, quando os casais chegam até mim, eu faço exercícios com eles, eu levo as mulheres principalmente em alguns períodos do dia, ativar no cérebro a região ali do sistema límbico, hipotálamo, a área específica pela área da sexualidade, que é o prazer daí da mulher e do homem. Tem que ser ativado no cérebro. Isso aí que você comentou, acho que todo mundo fala, né? Acho que a maioria dos casais e tal, as mulheres reclamam, caramba, você só pensa nisso. Isso, e as mulheres talvez não entram no... Não, Mas você poderia dar algum exemplo, assim, de como ativar isso? Sim. Porque claro. o homem, igual você falou, o homem é mesmo visual, né? Visual. Basta ele olhar alguma coisa que já que ele desperta, né? já é o estalo, muito né? Bem. Isso. Então, homem é muito visual. Nós precisamos entender essa diferença. Sim. Homem é visual. Sempre pelo olhar, ele já tem a sua ereção aí, certo? E só dele pensar também, ele já tem uma ereção. A mulher é diferente. Então, a mulher precisa ser esquentada. Então, como que uma mulher pode pensar aí em sexo? Por exemplo, ela pode pensar durante o dia no seu marido, quando ela está fazendo sexo com o seu marido, né? Porque a área do cérebro é ativada. Ela pode pensar em sexo, por exemplo, lendo um romance durante o dia, tirar meia horinha para ler um romance, vai ativar a área do sexo, a área sexual. Então, existem várias técnicas que eu dou para as mulheres, para elas pararem algum momento do dia para pensar nessa área que é muito importante. Sim, programar o cérebro, né? Programar o cérebro para pensar em sexo. Sim. E na hora do ato também, tem também todo um contexto ali, né? Uma preparação de ambiente, né? Quando foi aquela euforia, né? Tipo, já quero, né? Mas tem que ter esse respeito também com a mulher também, né? Para poder criar um ambiente... Isso. Até para ajudar também a questão do libido também, né? Eu acho que entraria na parte das preliminares. Isso, né? caso ela não tenha, se de repente, vamos supor que não tem exercido durante o dia e à noite eles estão num momento ali que talvez seja propício, mas ela não tá pensando naquilo, mas é propício, e às vezes o homem não entende, né? Para ele vamos fazer, vamos resolver. Naquela praticidade, né? Isso. Por isso, uma coisa muito importante que eu oriento os casais precisa conversar sobre sexo. Precisa falar sobre sexo. Não é só fazer, é falar. Então, o que você gosta, o que eu gosto, o que nós gostamos, o que nós não gostamos de fazer na cama. Isso é muito importante. Sim. O sexo, ele sempre tem que ser consensual para ambos os lados. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre a anatomia do sexo. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês a diferença entre vagina e pênis, para que vocês possam entender essa diferença gritante aí. Então, eu tenho aqui, ó, a minha vagina, vocês estão acompanhando, e as pessoas não sabem que a vagina é um músculo, Giovanni. Diferente do pênis, que não é. Então, o pênis, ele não é músculo, ok? O pênis são vasos cavernosos que inflam de sangue para que o pênis possa ficar ereto e estar pronto para um ato sexual. A vagina é totalmente diferente. A vagina é um músculo que precisa ser ativado.
Então, vamos conhecer um pouquinho a estrutura de cada um para que nós possamos entender. Tá. Então, aqui é uma vagina. Então, aqui nós temos os grandes lábios da vagina. Então, aqui nós temos os pequenos lábios. E olha que interessante, meninos. Vou chamar vocês de meninos aí que vocês vão ficar felizes. As pessoas confundem muito. Então, olha, toda a região vaginal aqui dentro, olha, como eu vou abrir um pouquinho para que vocês vejam, bem aqui em cima nós temos o clitóris da mulher. Então, é esta área aqui que precisa ser ativada na hora do sexo. Ativada como? Pelas preliminares, que nós vamos falar diretamente sobre preliminares. Então, vamos falar sobre sexo oral, que às vezes é um grande tabu na nossa sociedade, né? Então, veja, dentro das preliminares, precisa ser ativado o clitóris aqui, através da mão, através da boca, através de todo um carinho que é feito. Para vocês terem uma ideia, toda a região vaginal, ela tem 8.000 terminações nervosas. Dá para acreditar? Bastante. E por que tem 8.000 terminações nervosas aqui? Para a mulher atingir o orgasmo. E aí a pergunta que não quer calar, meninos, por que uma mulher não atinge o orgasmo se tem 8.000 terminações nervosas que faz ela ativar o orgasmo? É porque, na verdade, mulheres não conhecem o próprio corpo, não estimulam. Então, sempre oriento as mulheres: pega um espelhinho depois do banho e vai examinar a sua vagina. Vai conhecer a estrutura da vagina. Então, eu vou abrir aqui só para vocês entenderem. Então, a mulher ela pode atingir o orgasmo por duas vias. A via do clitóris, sendo estimulada esta área aqui, e pela via do ponto G. Já ouviram falar do ponto G da mulher? Ele é muito pouco falado e muito pouco usado. Então, eu vou virar a vagina aqui, ó, vou virar, ó. O ponto G, ele está exatamente aqui, se você está me acompanhando aqui, e ele fica exatamente, ó, atrás do clitóris. Olha que interessante. Isso é bom que os homens têm dificuldade de achar, né? Tem muita dificuldade de achar. Então, fica de 6 a 8 centímetros para dentro da vagina. E você vai ativar como? Você pode ativar pelo dedo, pelo pênis, certo? Entendi. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque sentir o orgasmo pelo ponto G é muito mais intenso e diferente do que atingir o orgasmo pelo clitóris. Vocês sabiam disso? Não. E a mulher, ela pode ter, diferente dos homens, orgasmos múltiplos, um atrás do outro. O homem não. O homem precisa aí de um período refratário, né, de descanso. Então, aí a gente chega na estrutura do pênis. Então, pênis não é músculo. Pênis são vasos cavernosos que incham de sangue, por isso que ele fica ereto. Mas por trás de um pênis ereto, existe algo que nós precisamos falar, chamada próstata. Então, o que é a próstata do homem? E aí eu chamo a atenção aqui, Jean e Giovanni, para os homens acima de 42 anos. Todo homem acima de 42 anos, ele precisa necessariamente passar pelo urologista e fazer um exame de PSA ou um exame de toque retal, pelo reto. E aí tem que tirar a vergonha e ir lá e fazer o exame. Por quê? Porque para que o pênis esteja funcionando realmente com potência sexual, a testosterona precisa estar acima da média e precisa cuidar da próstata. Então, o que é a próstata? Vamos entender que a próstata, ela é uma glândula, ela é do tamanho de uma castanha. Imagine uma castanha pequenininha, ela é do tamanho de uma castanha e ela precisa ser cuidada. Por quê? Porque quando a gente fala de próstata, a gente está falando de saúde sexual do homem. Quando a próstata ela tem algum problema, como por exemplo uma prostatite. A prostatite é uma inflamação da próstata. O homem começa a ter dor no pênis, dor ao urinar,
dor no ato sexual, ele pode estar tendo aí uma prostatite. Então, ele precisa tomar antibióticos para sarar a próstata. Uma outra coisa que pode ter também ali na próstata é uma hiperplasia benigna da próstata. Ó, que nome difícil. Mas bem, então, o que é a hiperplasia benigna da próstata? Se a próstata ela é do tamanho de uma castanha, ela fica do tamanho de um limão ou do tamanho de uma laranja. Por quê? Porque ela tem uma hiperplasia benigna da próstata. A próstata, ela cresce de tamanho. Se ela cresce, isso é benigno, ok? Tá. Certo? Tá. Até então, por isso que é hiperplasia benigna. Então, é benigno. Então, normalmente, como é que desincha isso? Por antibióticos, certo? Então, por isso que precisa estar cuidando da próstata, ou até mesmo através de cirurgia, quando cresceu demais. E aí precisa cuidar da próstata também, porque a partir dos 42 anos, o homem, quando não cuida da sua próstata, ele pode ter um câncer de próstata, né? Então, isso daí é muito grave, ok? Mas essas patologias, então, podem aparecer no homem de qualquer idade ou a partir de 40, 42? Normalmente, as patologias, quando a gente fala de próstata, normalmente a partir dos 40, 42 anos, começam a aparecer algumas doenças na próstata. Não é comum aparecer uma doença na próstata, por exemplo, aos 20 anos. Essas que eu falei, né? Mas nós vamos falar de algumas patologias, como, por exemplo, uma ejaculação precoce. A ejaculação precoce, ela pode aparecer, olha só, aos 20, 30 anos. Então, por que pode aparecer uma ejaculação precoce aí? Bom, vai muito... E aí a gente tem que voltar na adolescência. Então, porque existe algo que a gente tem que falar aqui, que é o vício da masturbação. O vício da masturbação, se ele é muito recorrente lá na adolescência, por exemplo, se um jovem de 12 a 14 anos, ele já começa com o vício da masturbação todo dia ou 3 vezes no dia, porque ele tem uma hipersexualidade e ele não sabe disso. Então, tem pessoas que tem homens que têm a hipersexualidade. Se ele se masturba 3 vezes no dia, quando ele tiver 20, 30 anos, ele pode ter uma ejaculação precoce. Por quê? Porque ele não tem mais o controle, ele já não consegue segurar a sua ereção. Então, ele vai gozar muito rapidamente. Né? Então, ele busca uma resposta imediata no ato, uma né? resposta imediata no ato. Então, assim. ele penetrou na mulher, ele já vai gozar. Por quê? Isso também pelo cérebro, né? Pelo a vontade de cérebro. buscar aquela sensação. Sempre a sensação de prazer imediato. Então, buscando, então, veja, isso é muito perigoso para os homens. Então, quando eu trato os casais dentro do consultório, eu vou investigar este homem que chega para mim, que tem uma ejaculação precoce, por exemplo, como que foi o início da masturbação dele? E mesmo depois de casado, precisa ver se esse homem ainda não continua se masturbando aí, mesmo fazendo sexo com a sua esposa. A ejaculação precoce, o que seria no sentido de tempo? Então, quanto tempo seria o que encaixaria dentro de uma ejaculação precoce? 15 segundos, 20 segundos, às vezes 1 minuto, né? Entendi. De penetração já é considerado uma ejaculação precoce. Então, o homem, ele segura, ele tem que ter um tempo de segurar a sua ereção aí por 10 minutos, 15 minutos ou até 20 minutos durante o ato sexual. Mas normalmente não acontece. Normalmente o homem goza muito rápido quando ele tem. Então, ele penetrou, ficou ali 1 minuto, 2 minutos, ele já ejacula. Isso é considerado uma ejaculação precoce. E tem tratamento e tem uma cura para isso, ok? É só ir no urologista, tem medicações voltadas para a ejaculação precoce, e aí por isso que precisa cuidar também da próstata. E tem também os exercícios pélvicos que eu ensino dentro do consultório, que vai ajudar a retardar em até 75% a ejaculação precoce. Olha como é efetivo aí os exercícios pélvicos aí. Isso. E aí você indica esses exercícios? Você falou também de
procurar um urologista e tal, eu ia questionar exatamente isso. Se são medicações, esses tratamentos como são, mas aí você já citou os exercícios. Isso. Só voltar um pouquinho sobre a próstata. Sim. É interessante falar que, tipo, é mais difícil acontecer em adultos de 20 anos, em jovens, enfim, esses problemas, mas é como você falou, a gente tem que tratar, os homens têm que cuidar, porque como que seria esse cuidado nessa faixa de idade? Porque a pessoa pensa assim, não, é só com 40 anos, então eu vou ficar tranquilo e aí talvez não procure um médico, não se cuide. Até porque a gente meio que já tem em mente que tem uma certa idade para cuidar de próstata. Então, tipo, eu com 31 jamais estou pensando em próstata, né? Exatamente. Sendo que pode acontecer, talvez... apesar de ser raro, eu acho. Isso, exatamente. Então, como que nós sabemos que um homem está com a próstata ok, que está tudo bem? Quando o homem ele não tem nenhuma disfunção erétil. O pênis dele consegue ficar ereto, certo? Por um período de tempo durante todo o ato sexual. Quando o pênis ele já não tem essa firmeza no ato sexual, então ele vai do estado de estar duro ou ereto e depois ele já volta ao estado natural, por exemplo. E depois ereto, estado natural. Ereto, estado natural. Isso não é normal num homem, por exemplo, de 20 anos, num homem de 18 anos, num homem de 25 anos, né? Então o homem, ele precisa estar cuidando também dos seus hormônios. Então, testosteronas, sempre o homem precisa estar fazendo exame para saber qual é o nível da sua testosterona. Às vezes o homem ele vai fazer um exame aí para saber o nível de testosterona e dá na média ali, mas ele está tendo disfunção erétil, né? O pênis dele não consegue firmar, segurar ali no relacionamento sexual. Por que isso acontece? Porque o nível de testosterona está ali na média. Então, média nem sempre é bom para o homem. Normalmente, a testosterona precisa estar sempre acima da média para o homem ter uma sexualidade saudável e segurar totalmente um ato sexual aí por 15 minutos, meia hora aí. Nessa situação, ele teria que talvez tomar hormônios. Existem esse tratamento também, hormônios de testosterona. Hoje já existe injeção de testosterona, já existe adesivos de testosterona, hoje já existe implantes de testosterona, então a medicina aí está bem avançada nessa área. Tá. Você falou tanto de medicação, né, que pode ser usado, né, para resolver o problema da disfunção erétil ou da ejaculação precoce, né, disfunção, né? Isso. E também a questão de exercícios pélvicos. Isso. Mas existe a parte psicológica, onde que entra a parte que é o mental da pessoa, que ela pode ficar meio que reprimida ali no ato e não consegue por um problema mental, talvez. Isso. Então, ou até talvez, desculpa te cortar rapidinho, você falou isso daí, mas até talvez, por exemplo, aconteceu de ter uma ejaculação precoce e aí você viu que a reação da parceira ali não foi legal, aí a mentalidade do cara já era. E aí, no próxima vez, e no dia seguinte, como que o cara fica se sentindo desse... Aí ele fica... Aí acho que só piora. Ele tem desse equilíbrio emocional, exatamente. Então, o que pode impedir é um sexo saudável, emocionalmente falando. As ansiedades do dia a dia, o estresse do dia a dia. Então, por exemplo, na hora de fazer sexo, se um homem está muito estressado, por exemplo, por causa do trabalho, ele pode ter uma ejaculação precoce ali por ser emocional. Ele está tão ansioso, ou o nível de cortisol no sistema nervoso central, no corpo, está tão alto que afeta emocionalmente o homem. Uma outra coisa importante, mulher, vamos falar um pouquinho sobre anorgasmia? Será que a mulher que está me vendo aí, ela sabe o que significa anorgasmia? Vamos lá então, porque a anorgasmia tem ligação direta com o emocional da mulher. Então, a anorgasmia é justamente a mulher não conseguir atingir o orgasmo na hora do sexo. Isso causa para a mulher uma vergonha muito grande. E aí, o que acontece, Jean e Giovanni? As mulheres costumam mentir no ato sexual. É muito natural, às vezes, por vergonha,
por ela ter sido reprimida sexualmente. E vamos voltar um pouquinho para a gente falar da repressão, e eu já entro aqui. Por que as mulheres foram reprimidas? Veja, sempre existiu no mundo machismo. A dominância, quando a gente fala até mesmo sobre questão sexual, sempre foi o poderio do homem, o seu falo, o seu pênis. E a mulher, ela foi reprimida desde pequenininha, em todas as épocas da nossa cultura. Então, as mães, elas sempre diziam assim, fecha as perninhas, não mexe na vagina, ninguém pode mexer na sua vagina. Né? Então, as mulheres, elas cresceram já aí com essa mentalidade de que ela deve esconder o seu sexo. Ela deve esconder a vagina. Isso provoca o quê? Emocionalmente, uma repressão sexual nas mulheres. Então, as mulheres, elas não conhecem a própria vagina. Ou não tiveram a oportunidade, porque a vagina, ela é interna, ela é um músculo. O pênis é externo. Então, o menino, e aí existe uma diferença. O papai do menino já começa a fazer o quê? Você precisa ir lá se masturbar, ter o seu prazer. O próprio pai já incentiva, ou a sociedade, a cultura, já incentiva o menino mais a se masturbar. A menina não. A masturbação, para a menina, ela sempre foi pecado. A própria igreja, né, os movimentos religiosos vêm dizendo isso, né? Que sexo é pecado, masturbação é pecado. Então, o que é pecado? Pecado é o vício. É você todos os dias, mesmo porque você vai ter consequências como disfunção erétil, ejaculação precoce, né? Mas quando você não conhece seu próprio corpo por causa de uma repressão na sociedade ou dentro das religiões, você acaba tendo anorgasmia, certo? Porque você não conhece sua própria vagina. Tem mulheres que não sabem nem onde é o seu clitóris. Casa virgem, olha, ainda hoje tem virgens, ok? Existe até um movimento, né, de esperar, né? Movimento de esperar. Esperar é muito bom, né? Você esperar, guardar a sua virgindade ainda é muito bom, ok? Você fazer sexo com seu próprio marido ainda é muito bom. Mas existe aí, então, essa repressão. Essa repressão faz com que a mulher, ela vá para a cama quando casa com o homem, com alguns traumas sexuais. Primeiro trauma, ela não consegue se soltar na cama por vergonha. Né? Então, entra muitos tabus aí na cama. Às vezes a mulher é muito magra, então tabus de corpo, por exemplo. A mulher é muito magra. Não, às vezes a mulher é mais obesa. Não, aí entra a questão de celulite. Existe questão de N questões aí que a mulher fica encanada. Por exemplo, uma mulher quando vai fazer sexo na casa dela, ela pensa, será que os meus filhos estão ouvindo? Tem alguém na casa? Entendeu? Então até barulhos é questão para uma mulher não conseguir atingir o orgasmo, que é chamado de anorgasmia, quando a mulher não atinge o orgasmo. Então tem tantos tabus, tantas questões aí que levam uma mulher emocionalmente a não pensar em sexo, emocionalmente a não se soltar no ato sexual. As preliminares é um dos tabus também. Às vezes um homem, ele quer ir direto ao ponto, ele quer ir direto na penetração e eu não oriento isso. Quer resolver o problema dele, na verdade. Quer resolver o problema dele, quer gozar, né? Ele quer ter o prazer. Homens não podem ser egoístas, porque, veja, o homem, ele quer um prazer imediato. A mulher, ela precisa de um tempo de preparação. Lembra? Tempo de preparação para estar o quê? Lubrificada, para chegar ao orgasmo clitoriano, para depois atingir o orgasmo do ponto G pela penetração. Então, veja, e às vezes a mulher, ela fica tão reprimida na cama que ela não consegue ter orgasmo. Isso é muito ruim para ambos, tanto mulheres quanto homens. Sim. E aí você falando disso, você falou que da ejaculação precoce, Isso.
o normal para um homem seria 20, 30 minutos. Mais ou menos, de Mais 15 ou menos. a 30 minutos. Ok, e para a mulher? Porque tem essa questão dessa tempo. patologia. Porque a mulher demora mais em média. Mas e como que é isso? Como que é a relação ao tempo da mulher? O tempo da mulher é o tempo de que um homem tem que ser muito bom na cama e fazer preliminares, né? E aí, uma pergunta que sempre Aí fica uma pressão pro homem Porque também, se for direto, o homem, a tendência é que ele chegue sempre primeiro, na verdade. Sempre Aí primeiro. acabou ali, né? Aí acabou ali, aí a mulher não atinge o orgasmo, porque para a mulher atingir o orgasmo, ela precisa de um tempo. Que tempo é esse? Tempo da estimulação do clitóris ou do ponto G que eu falei, dentro da vagina. Se o homem não usa, às vezes, a boca para fazer uma boa preliminar, e aí a gente fala de sexo oral, e a pergunta que não quer calar para uma sexóloga é sempre: pode sexo oral? É óbvio que pode, não é pecado algum fazer sexo oral, deve fazer sexo oral, né? Sexo oral é normal, mas dentro de algumas religiões ainda é considerado pecado. Isso não é verdade. Biblicamente, se você pegar Cantares de Salomão, você vai ver que é um ato sexual, Cantares de Salomão. Sim. Né? E fala do paladar, né? Fala que o paladar é desejável. E o que é paladar? É a região da boca. Isso prova que sexo oral não é pecado. Então, o homem precisa fazer sexo oral de uma maneira que a mulher chegue ao orgasmo pelo clitóris ou pelo ponto G antes da penetração. Por quê? Porque se o homem já penetra, como é que ele vai esperar? Então, a mulher, às vezes, ela precisa ir de 15 a 20 minutos, respondendo a sua pergunta, Giovanni. A mulher vai precisar de 15 a 20 minutos de estimulação no corpo. Então, o que é preliminar? Preliminar é beijo na boca, carícias pelo corpo todo, tanto no homem quanto na mulher. É sexo oral, tanto no homem quanto na mulher. Então, precisa de toda esta preparação para que homens e mulheres tenham prazer aí e cheguem ao orgasmo. Aí você disse que a mulher pode chegar antes. Pode chegar antes tem que chegar antes. É bom chegar antes, pelo clitóris aqui, ó. E aí, como você disse que ela tem múltiplos, aí o homem chega na parte dele. Exato. Porque aí já satisfez a mulher ali, né? Muito bem, Giovanni. Tá. Quando o homem, aqui, através do sexo oral, leva a mulher aqui no clitóris a atingir, a mulher pode ter vários orgasmos. Então, isso, quando a mulher chega ao orgasmo, aí o homem já pode entrar na penetração e aí já pode também... Então, juntos eles podem chegar. A mulher chega primeiro ao clitóris e depois, juntos pela penetração, eles podem atingir o orgasmo do ponto G, que daí é muito bom. E aí eles podem ter orgasmos múltiplos aí. Então, essa é a diferença da mulher. A mulher, ela pode ter vários orgasmos e às vezes a mulher não sabe disso. Então, mulheres que estão aí ouvindo o Yes Podcast, você pode ter vários orgasmos múltiplos, um atrás do outro. O homem não. Quando ele chega na resolução, que ele atinge o primeiro orgasmo, ele vai precisar de um período refratário. Olha que diferença. A mulher não precisa de tempo, de período refratário. Dependendo do homem, por exemplo, um homem jovem de 20, 30 anos, o período refratário dele às vezes é 5 minutos, 3 minutos. Se ele tem 50 anos, o período refratário já vai ser meia hora, certo? Então ele vai precisar de um tempo para novamente o pênis estar ereto, para ele ter um descanso, né? Digamos assim. É o descanso dele aí, né? E a mulher não tem descanso. Olha, nessa parte aí nós ganhamos muito dos homens. Sim. Será que existe a questão da mulher, talvez também, mentir para não querer, tipo, talvez, como que se diz? Deixar o homem... Isso. Deixar o homem inseguro? Sem graça. Exatamente, é isso mesmo que acontece, Giovanni. Às vezes ela não alcançou ali, mas ela fala, não, tá tudo certo. Exatamente. E segue o jogo. O que é até uma loucura pensar nisso, porque assim, um fator social que você falou que
é um fator social ali da vida da pessoa que interfere no corpo dela. Exatamente. Né? E o homem ele tem uma facilidade de ejaculação, de masturbação. Muito grande. Muito grande. E ainda assim a mulher ainda fica preocupada com o homem, né? No ato, né? Exatamente. Talvez também por não conhecer o que a gente está falando. Não saber, né, Exatamente. o que a gente Por tá... não conhecer o quê? No fim das contas, ela sempre vai sair no A prejuízo. sua Né? vagina. Exatamente. Por isso que eu oriento as minhas adolescentes dentro do consultório a examinar. E precisa conhecer o que é uma vagina, examinar, pegar o espelhinho, ver lá, tocar onde é o clitóris, certo? Atingir o orgasmo, porque a mulher também precisa ensinar o homem, né? É mais pra lá, é mais pra cá. O clitóris e o ponto G não é que é um botãozinho, não, é um ponto específico a se conhecer. Né? Então, veja, e nessa troca de preliminares, de um tocar o outro, então a mulher se sente muito insegura quando ela é deixada para trás. Por isso que ela fala que ela já atingiu o orgasmo. Porque ela se preocupa com o homem, não deveria. Mulheres, sejam egoístas na cama, ok? Pense primeiro em você, porque o homem, vocês são assim, independente de qualquer coisa, vocês vão atingir o orgasmo. E uma coisa que o homem não sabe, que eu gosto bastante de dizer, é que para o homem atingir o orgasmo, não necessariamente ele precisa ejacular. Vocês sabiam disso? Não, muito bem. Olha que bom conversar com uma sexóloga. Sim, o homem pode ter orgasmo seco, tá bom? Por que ele pode ter orgasmo seco? Às vezes, o sêmen, então, ele é produzido, começa lá nas vesículas seminais, então, próstata, logo abaixo tem as vesículas seminais, desce para os testículos, onde é feito ali, onde tem os hormônios, testosterona. E às vezes, por ele já ter ejaculado uma vez ou duas vezes no ato sexual, ou ejaculou um dia antes, ele no próximo dia, na próxima hora que ele vai fazer sexo, ele pode atingir um orgasmo que nós chamamos de orgasmo a seco. Então ele não vai liberar o sêmen e é normal. Certo? Às vezes, quando isso acontece com o homem, ele vai assustar muito. Mas em nenhuma ocasião, nem que seja um pouco? Não vai sair nada. Pode não sair nada. Entendi. Pode sair só um pouquinho. Às vezes o homem nota que sai só uma coisinha ali. Entendi. Mas às vezes pode não sair nada. Então não se assustem se não sair nada. É porque nas vesículas seminais ali no testículo, a produção ali de sêmen, né, já saiu totalmente na primeira vez, na segunda vez, e depois não vai sair numa terceira vez. Mas ele vai atingir o orgasmo, a sensação é a mesma. Tá. Acho que é bom também até para as mulheres saberem, né? Porque às vezes se não aconteceu nada ali, ela fala, não, você tá mentindo também. Exatamente. E uma coisa importante é, quando uma mulher atinge o orgasmo pelo clitóris ou pelo ponto G, ela também vai liberar um líquido, certo? Então a lubrificação, ela é igualzinho ao homem, certo? Então ela também vai liberar ali o seu líquido ali, comprovando que realmente ela atingiu aí o orgasmo. Tá. Você falou bastante sobre conhecer o corpo, né? Inclusive tem até uma pergunta que fizeram para a pessoa se autoconhecer, né? Conhecer, principalmente o caso da mulher que ela não se conhece, né? Isso. E o caso do homem também da masturbação, que você falou que não tem problema. Não. Só que assim, como que funciona o gatilho do homem ou da mulher para conseguir se estimular apenas com o corpo, obviamente é o corpo dele, mas no mental? Ele não teria que estar pensando em alguma coisa, ou as pessoas que assistem estarem assistindo alguma coisa? Sim. Como que ele vai tentar se estimular, ou ela só com o corpo, sem ter um gatilho, pensando em alguém, alguma situação, que é o que tende a ser mais comum, né? Jean, sua pergunta é fenomenal agora, porque agora nós vamos falar sobre algo chamado pornografia. Esse é o grande mal da sexualidade no mundo. Por quê? Porque quando o homem, ele se estimula, homem ou mulher, ok? Quando alguém busca a pornografia, isso é um grave erro, porque você pode viciar. O vício da pornografia é como um vício de cocaína, ok? Então, a pornografia, na verdade, ela é muito maléfica para o sexo. Por quê? Porque é mentira. Tudo que acontece ali no vídeo pornográfico é irreal.
Aquilo ali foi projetado para criar uma cena. Aquilo é ilusão. Aquilo, na verdade, não existe. Nem o tempo existe, nem as vozes e os gritos existem, nem o tanto de ejaculação que sai ali existe. Então, aquilo é uma montagem, cinema, uma encenação, né? Cinema, é uma encenação. E é muito preocupante quando eu pego casais dentro do consultório que o homem tem o vício da masturbação assistindo pornografia, que as mulheres consideram como uma traição. Sabia disso? É uma traição para a mulher. Né? Porque as pessoas sempre me perguntam, doutor, o que é traição? Traição é N coisas, inclusive assistir vídeos pornográficos, porque você não precisa assistir vídeos pornográficos. Um homem que é casado, como que ele vai se estimular? Pensando em quem? Na esposa dele, é óbvio. Ele não vai pensar em outras mulheres. Por isso ele não precisa de uma estimulação externa. Ele não precisa buscar vídeos mentirosos para chegar ao prazer. A mulher também não. Quando a mulher vai se estimular, ela vai pensar em quem? No homem, no marido dela. Então isso é muito importante. Parabéns pela sua pergunta, Jean, porque essa é uma pergunta que eu sempre falo com os casais dentro do consultório. Vício de pornografia é muito difícil nós eliminarmos. Sabe por quê? Sabe por quê? Libera dopamina, que é o sistema de recompensa. A dopamina é o hormônio do prazer. Se o homem é viciado em vídeos pornográficos, ele está sempre liberando, o homem ou a mulher, ele está sempre liberando dopamina no sistema nervoso central. Então, traz o vício pornográfico, ele traz um desserviço, na verdade, à sexualidade, porque ele é mentiroso e enganoso. É uma ilusão de ótica. Sim. Tem mais aí? Tem. Aqui, ó. Até seguindo nessa mesma linha, né, de conhecer o corpo, né, do que pensar, né, no caso de uma masturbação ou algo assim. É claro que a pornografia não é o caminho. Nunca deve ser o caminho. Nunca deve ser o caminho. Aqui tem uma pergunta que é dentro do mesmo tema, né? Que existe uma maneira diferente para o homem e para a mulher para se conhecer, né, em relação ao corpo. Né, que não seja só pela penetração, né? Exatamente. A única maneira que alguém tem de conhecer o seu próprio corpo é tocar no seu próprio corpo e fazer a estimulação. Sim. Não é? Então, homem e mulher que são casados, eles vão se tocar um ao outro, mas eles também podem se tocar individualmente. Não deve ser uma via de regra, certo? Normalmente, veja, Deus faz o homem para a mulher e a mulher para o homem, certo? Então, o corpo da mulher não é da mulher, mas é do homem e vice-versa. Então, o homem deve estimular a sua mulher e a mulher deve estimular o seu homem, né? E aí, ambos vão compartilhar experiências incríveis na cama, quando a gente fala aí sobre conhecimento do corpo. Aí seria um conhecimento mútuo, né? Você não vai... Sim. Não individual. Um casou ali, você não vai mais ter um conhecimento individual. Não, é um conhecimento mútuo, isso. O conhecimento individual, ele fica lá antes do casamento, né? Sim. E aí, uma outra hora, a gente pode falar sobre isso também. Mas hoje, como a gente está falando só para casais, então eu não vou entrar nessa questão aí. A questão da masturbação, a questão do casal se conhecer individualmente também pode ser talvez uma traição, apesar da pessoa não assistir nada, nem o homem nem a mulher não assiste nada, mas ele ter aquele momento dele ali ou dela, pode ser, às vezes as pessoas entendem como também uma traição, pode entender por não estar estimulando o parceiro em vez disso. Pode ser considerado. E tem casal que assiste junto, né? Assiste juntos, exatamente. Isso também é... Também é isso. Então, é isso. Pode ser uma traição, pode magoar o parceiro desnecessariamente, porque não há necessidade, Jean e Giovanni, não há necessidade de existir mais uma individualização dentro do sexo no casamento. O casamento já é 2, não é 1. Né? Então, a mulher pode ficar muito magoada e ferida e achar que é uma traição quando o homem assiste um vídeo pornô. Né? E o homem também pode achar uma traição quando a mulher também está assistindo ou está se tocando sozinha ali. Então, não há mais necessidade.
A questão, por exemplo, é que a gente está falando de casais e tal, um estimula o outro ali e tal, e a gente falou também da pornografia. Sim. Como que seria, por exemplo, em algum determinado momento, sei lá, talvez precisou viajar a trabalho e está distante um tempo, ficou uma semaninha ali longe... Não tamo, aí não entra a parte da pornografia, mas aí vamos ter um contato virtual. Isso! Boa! Existe, tem alguma questão de algum aconselhamento para isso existir mesmo, acontecer ou não? Deixa para quando se reencontra. Pra pessoa não se levar a fazer besteira, né? Exatamente. Então, veja. Nem assistir nada. Nem assistir nada ou algo mais na prática, né? Às vezes, exatamente. Né? Então, quando os homens viajam, mulheres viajam a negócios e às vezes tem que ficar a semana toda fora, a internet é muito útil, né, nesses momentos, porque é só você ligar uma câmera, né, e fazer sexo online, porque o casal, porque não tem, e ambos podem se satisfazer aí pelo olhar, né, cada um vendo o outro se tocar ali, para que não leve a traições externas aí. Isso é muito importante também. Protege o casal aí, é uma bela proteção para os casais. É um escape ali, né? É um escape, o sexo online entre o casal. Usar a internet para isso. Para o bem. Para o bem. Usar a internet para o bem do casal, para salvar o casamento e proteger o casamento. Muito bom. Tem uma pergunta que a gente também viu ali, em alguns dos temas que a gente discutiu antes, que seriam... Você comentou que existem 4 etapas do sexo. Sim. Quais seriam essas etapas e se são iguais para o homem e para a mulher? Isso. Então, vamos lá. As 4... Acho que tem 2 que a gente já falou, que seria a preliminar. Desejo. Então, o desejo é a primeira etapa, então você pensar em sexo. Então, você vai pensar em sexo com o seu marido, você vai pensar em sexo com a sua mulher, e aí você entra na fase do desejo. Excitação é quando o órgão sexual da mulher já fica lubrificada, a vagina já entra na lubrificação e o homem já fica ereto. Então, excitação. O terceiro é o orgasmo em si e o quarto é o descanso, que é o período refratário, que é o quarto, na verdade, é chegar ao clímax, é chegar ao orgasmo e depois vem o descanso aí. Essas são as 4 etapas que aí acaba sendo igual para os dois. Do sexo, isso. E uma coisa que nós precisamos entender também, meninos e pessoas que estão aí assistindo o podcast, é que hormônios são liberados na hora do ato sexual. Vamos falar um pouquinho sobre os hormônios liberados? Que isso é importante. Sim. Então, hormônios liberados. Primeiro é a dopamina, que causa uma sensação de prazer e euforia na hora do sexo, quando você já começa ali a pensar em sexo. A ocitocina, que é o hormônio do amor, que fortalece os laços emocionais. A serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, quando você chega ao ápice, você ejaculou, você atingiu o orgasmo, a serotonina, o hormônio da felicidade, ela entra em ação, é liberado. As endorfinas, é bom nós falarmos das endorfinas. Por quê? Porque quando você começa a pensar em sexo, endorfinas são liberadas. Então, as pupilas dilatam, coração dispara, né? Então, sensações corporais começam a acontecer, certo? E aí, a endorfina, ela é muito importante porque ela é um analgésico natural na hora do sexo. Olha que interessante, o que ela faz? Reduz a dor e aumenta o prazer e a euforia. E eu vou falar sobre dor na hora do sexo aqui, chamada dispareunia e vaginismo daqui a pouquinho, aguardem aí. A adrenalina é liberada, então excitação e preparação física, então aumenta a excitação e prepara para a atividade sexual. Testosterona é liberada aí, que é o desejo sexual, aumento da libido e resposta sexual, certo? E a prolactina, que é liberada logo após o ato sexual, dando aí a saciedade sexual, né? Dando a sensação de orgasmo aí, que é maravilhoso. Então, depois do orgasmo, você percebe que você relaxa? Mulheres e homens relaxam após um orgasmo? É a prolactina aí que é liberada. Então, todos esses hormônios são liberados automaticamente num ato sexual. Olha que maravilhoso isso. Então, olha quantos hormônios
liberados para que homem e mulher seja tanto ativo sexualmente, e aí eu vou falar sobre a frequência sexual no casamento, é muito importante. Eu ia entrar nessa pergunta já, quando você estava falando dos hormônios. O quanto isso é benéfico, assim, para o dia a dia, na verdade. Você passar um tempo ali sem produzir esses hormônios, sem ter ali a liberação. Isso, a liberação dos hormônios, a prática sexual mesmo ali, em que isso vai afetar no seu dia a dia, o estresse, não sei o quê? Vai afetar muito, Giovanni. Então, nos homens, né, o normal dos homens, quando ele tem a sua esposa, é ele fazer sexo 3 vezes na semana. Por quê? Porque quando o homem não faz sexo, no mínimo 3 vezes, então nós temos 7 dias, certo? A semana é 7, então, de 3 a 2 vezes na semana. Por quê? Porque quando isso não acontece, o cortisol, que é o hormônio do estresse, já começa a ser liberado na corrente sanguínea do sistema nervoso central do homem. E quanto mais cortisol é liberado no homem, mais ele vai ficando estressado, irritado e nervoso. Acontece o mesmo com as mulheres. A mulher já vai qual a frequência da mulher? A mesma coisa? A mesma frequência do homem. Então, eles devem ter uma frequência sexual muito boa. É claro que nós precisamos entender que quando a mulher entra no período da menopausa, a partir dos 50 anos, isso vai ter um giro de 360 graus, porque aí nós podemos fazer um podcast só sobre sexualidade e menopausa, porque vai interferir muito na frequência sexual. Que aí muda o libido. Muda a libido, diminui a libido, e aí o casamento pode entrar aí em conflitos, mas a gente pode fazer um podcast só sobre menopausa e sexualidade. Talvez seja nesse momento que existem muitas separações, talvez, né? Nesse pico de idade, né? Também. Ou traição, né? Porque talvez um ou outro não está encontrando aquela satisfação que esperada, né? Exato. E o que não deve acontecer, né? Porque o casal precisa estar conversando sobre isso, né? Então, veja, se o casal tem aí 20, 30 anos, é normal que a frequência sexual seja maior mesmo, porque ambos estão ativos sexualmente. Então, casais de 50, 60 anos, às vezes eles vão começar a fazer sexo uma vez na semana. Também é muito bom aí para eles. Então, quanto mais novo, mais sexo, né? Sim. Mas tem que praticar. Sexo é prática diária. E é saúde mental e saúde para o corpo também. Eu tava pensando dos dois lados, né? A questão da frequência, tem que fazer sempre ali, vamos colocar assim. Mas aí o exagero também traz um malefício? Não traz. Por exemplo, não sei, né? Eu acredito que não também, mas... Toda hora, viu o papo. Vamos lá, vamos entender isso. Não traz nada. Tudo tem que ser... com sensatez e moderação, né? Então, veja, mesmo porque uma mulher, lembra que eu falei que uma mulher precisa de tempo para um sexo saudável, né? Então, uma mulher não é um robô, né? Igual o homem, né? O homem sempre está pronto porque o órgão sexual é do lado de fora. A mulher não. A mulher precisa das preliminares, né? Lembrem disso. Então, por exemplo, às vezes a mulher não vai dar conta de fazer sexo todos os dias, né? Mas ela vai dar conta de fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, que é o normal aí, ok? Existe também a questão, que eu lembrei, eu tô muito com uma frase que veio na hora, uma frase do Cláudio Duarte, a questão de repente a mulher não querer por alguma discussão, por algum problema que aconteceu durante a semana. Sim. E aí eu lembro, tem uma frase que tá famosa até nos vídeos do pastor Cláudio Duarte, que ele fala: a única coisa que o homem quer é sexo e comida. E quando vocês estão bravos, o que vocês fazem? Não tem comida? Não tem sexo. E ele é bem assertivo nas falas dele, ele é muito brincalhão, mas ele é assertivo, sim. Então, existe também uma diferença entre mulher e homem nisso daí. Então, vamos entender isso. O homem, ele consegue resolver os problemas na cama, no ato sexual. A mulher não.
Então, o homem, por que isso acontece? Porque o homem é mais razão e a mulher é mais emoção. Então, se eles brigam durante o dia, a mulher leva essa briga para cama. O homem já resolveu, já estamos bem já. Tipo, agora eu vou descontar tudo em você, né? Tudo no ato, né? Digamos. Exatamente. Com a mulher não acontece assim. Precisa ter antes a reconciliação, conversar sobre o que aconteceu durante o dia, porquê da briga, se perdoarem ali, para depois a mulher estar pronta aí para um ato sexual. Mas aí também tem a questão de tentar se resolver ali também, porque se levar isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí também pior, porque aí tem a questão do homem ficar sem ter o estresse, e aí acho que a briga talvez aumente. Exatamente. Eu não sei, eu acho que tem todo um jogo de cintura para você conseguir se resolver ali. Na verdade, o sexo ele norteia, né, o relacionamento do casal, né? Exatamente. Então nós dizemos assim que sexo o dia é tão importante quanto a noite. Uhum. É isso, então. Quando o casal está em crise, o casal deve buscar ajuda de uma terapia de casais. Às vezes, se o casal não está conseguindo resolver os seus conflitos, sejam eles quais forem, juntos, eles precisam buscar ajuda de uma terapeuta de casais, eu ou qualquer terapeuta de casais, ou buscaram passar por uma sexóloga, se o problema for específico na área sexual. Tá. Ok? Eu acho que agora a gente poderia entrar em outras patologias que você mencionou, né? Que a gente falaria. As patologias são muito importantes porque às vezes a pessoa vive uma patologia sexual, mas ela não sabe que está vivendo. Então, eu falei sobre dor na hora do sexo, ok? Sim. Então, às vezes as mulheres têm uma dor chamada dispareunia. Então, o que é a dispareunia? A dispareunia é uma dor durante o ato sexual. Então, na própria penetração e no vai e vem aí da penetração, a mulher tem dor. Por que a mulher pode ter dor? Então, existem fatores biológicos, é óbvio, a vagina ela pode ter aí alguma questão de alguma inflamação, alguma infecção, feridinhas aqui na musculatura vaginal aqui e que precisa ser cauterizada, então ela pode ter uma dor. Então eu vou dizer, não pode ter dor no ato sexual. Se a mulher tem dor no ato sexual, primeiro, ela precisa ir ao ginecologista com urgência para sanar a questão biológica. Não tem nada biológico, não tem nenhuma feridinha para cauterizar, não tem nenhuma inflamação ali, então a dor ela é mental. E por que vem a dispareunia, essa dor mental? Por causa de traumas sexuais que a mulher pode ter passado lá na sua infância e na sua adolescência. Por exemplo, vou falar um que é mais recorrente do que as pessoas imaginam, que é o abuso sexual. Mulheres são abusadas sexuais na infância e na adolescência. Então, quando uma mulher ela é abusada sexualmente, ela carrega um trauma na mente. Às vezes está recalcado ali, mas quando ela se casa com o seu marido e ela vai fazer sexo com o seu marido, na hora vem, desperta na mente, ali no corpo, no toque do seu próprio marido, o abusador. E os abusadores às vezes estão dentro da própria casa. São padrastos, pais, irmãos, tios, primos, vizinhos, amigos que frequentam a casa. E aí, casais que têm filhos precisam estar atentos, porque a criança ela muda de comportamento quando ela é abusada sexualmente. Mas às vezes os pais estão desatentos e pode chegar aí a um casamento onde a mulher tem uma dispareunia, que é uma dor no ato sexual. Então, quando a mulher tem essa dor, ela deve comunicar ao seu marido. Isso é muito importante. Sim. E deve falar sobre isso de uma maneira muito natural. Como é que nós sanamos isso? Primeiro, indo ao ginecologista, verificando se não tem nada físico, né? Se não tem nada físico, biológico. Não tem nada biológico, é emocional? Vamos conversar sobre isso. Vamos ir na terapia de casal pra gente falar. Vamos ir numa sexóloga. Por quê? Porque nós, sexólogos, ensinamos exercícios
né? Bem nessa, então normalmente a dor é aqui, bem na área da ponta aqui da vagina ou dentro. Então nós ensinamos exercícios para fazer nessa área de estimulação que vai ajudar a mulher a sanar a dor aí. E também nós tratamos o abuso sexual através da terapia. Então isso é muito importante, ok? Essa dispareunia é relacionado diretamente à dor. A dor. Seria só para as mulheres. Isso acontece com as mulheres. Com as mulheres. Porque acontece também, a gente já ouviu muitos casos aí de ter de meninos homem. ter sido abusados. Isso, o homem ter sido abusado. Sim. O que isso reflete para ele na hora quando ele está casado ali com a esposa dele? Pode refletir muito também. O trauma é o mesmo. A gente vê casos aí de famosos aí hoje. Exato. Eu lembro da história do Dileira, que ele contou no Danilo Gentili. Que ele foi abusado sexualmente. Você conhece? Já ouviu falar do Dileira? Já ouvi falar. Ele faz jogo na Twitch. Na Twitch, né? No jogo e tal. E ele expôs Sofreu. isso daí, ele sofreu abuso e tal. E em que isso pode acontecer, refletir para o homem, assim, na hora do casamento? Pode refletir muito também para o homem. Não que o homem vai ter dor, mas a dor do homem vai ser emocional. Né? Emocional. Então ele pode não ter, por exemplo, uma ereção, porque ele lembra do abuso, então o pênis não fica ereto, porque ele lembrou do abuso, ele lembrou do toque na hora de transar aí com a sua esposa, né? Então ele também precisa buscar ajuda urgente de uma sexóloga, de uma terapeuta de casais, de uma psicóloga clínica e tratar do aí seu é abuso. 100% mental. Psicológico mesmo. Psicológico, emocional, mesmo. Quando o homem tem, então prestem atenção que agora é muito importante. Quando o homem tem dor, né? Quando o pênis fica ereto e existe uma dor na penetração, tem relação direta com a próstata. Entendi. Físico, é biológico. Por isso que os homens devem estar atentos à sua próstata, ok? Então, sempre lembrar, dor no pênis para homem, via de regra, vai ser próstata. Relacionado à próstata. Dor no pênis relacionada à próstata. Tá. Agora, se ele foi abusado sexualmente, é emocional. Então, tem que tratar o trauma emocional. E sim, leva para cama também. Giovanni, muito bem lembrado. E realmente ele pode não ter uma ereção ou ter uma ejaculação precoce ali, porque ele foi abusado sexualmente. Sim. E na hora do sexo ele lembra disso também. O mesmo acontece com as mulheres. Tá. A pena de tudo isso é que é um assunto que ainda existe um tabu muito grande, né? A gente estava até comentando um pouco sobre isso, né? Porque as pessoas, elas sabem que tá com problema, que talvez precisam melhorar em algum ponto ali da relação sexual, alguma coisa assim. Só que elas... é o estresse do dia a dia, né? E não param para procurar ali e acaba afetando outras áreas, né? Então, assim, como que o casal, tentaria formular assim... o casal chegar à conclusão de que não, peraí, a gente precisa parar e buscar uma terapia, assim, entendeu? Qual é esse estalo que ele vai ter que ter, assim, né? Isso. Pra ele não achar que é uma coisa rotineira, entendeu? O casal, ele precisa estar muito bem sincronizado. Tem que se comunicar também, né? Na área sexual. Então, comunicação é a chave para um bom relacionamento sexual. Não tem que ter medo, não tem que ter tabu. Eu sempre coloco os meus casais para, quando eles têm algum problema na área sexual, sentar, olhar um de frente para o outro e dialogar. Qual é o nosso problema na área sexual? E comunicar ao outro sobre esses problemas, o que está sentindo, o que não está sentindo, onde dói, onde não dói, o que gosta, aquilo que não gosta. Tem que ser falado naturalmente sobre sexualidade no casamento. Porque pode acontecer do casal chegar, no caso, com você e de repente ou o homem ou a mulher virem forçados pelo outro, pelo cônjuge. Acontece muito isso. E talvez acabar aqui não falando também, né? Ele já está aqui, ele está tendo oportunidade de se expor, de tentar resolver o problema e ainda assim ele... Ou ela, né? Não, eu tô certa, ou é por isso, ou é por aquilo, né? Sim, Comigo, tem que ter uma mente aberta para isso, né? Uma mente aberta e flexível. Normalmente isso não acontece comigo, por quê? Porque quando eu trato casais, eu trato eles
juntos, mas eu faço sessões também individuais. Então, às vezes, nas sessões individuais, acaba surgindo as questões das patologias sexuais, que às vezes a mulher relata para mim, estou tendo dor na hora de fazer sexo. Ou o homem, estou tendo perda de ereção, ou seja, uma disfunção erétil, não estou conseguindo manter aí. Então, chega de uma maneira ou outra, para mim vai chegar aí, porque eu separo um pouco também, para eles poderem estar mais aí abertos a falar, uma mente mais aberta e flexível. Talvez até estar ali com o parceiro, com a parceira todo dia ali, ele fica meio sem graça, né? Mas aí para outra pessoa que de repente para ele é um profissional e tudo mais, eu vou falar aqui e aí encaminha a mensagem lá para Exatamente. Porque eu mesmo me travo na hora de falar para minha parceira que está acontecendo isso. E vice-versa. Né? Exatamente. Então, essa trava que você trouxe bem aí, Giovanni, acontece muito na vida dos casais. E por isso é um dos motivos de separação também. Então, o que nós precisamos entender? Que casais precisam conversar sobre sexo. Todo momento, todo tempo. E durante o ato sexual também. Acho engraçado os casais não conversarem durante o ato sexual. Veja, durante o ato sexual, os casais devem se conversar. Tá bom, tá ruim, tá prazeroso pra você, tá doendo alguma coisa. Dialogar, né? Tem que dialogar, tá confortável. Vamos mudar de posição? Existem N posições que pode dar prazer mais pra mulher. Por exemplo, a mulher, quando ela fica em cima, ela tem um prazer maior. Ela atinge o ponto G com muita mais facilidade. Então, veja, eles precisam conversar durante o sexo também, para que tudo funcione ali e seja prazeroso para os dois aí, certo? Eu quero trazer também uma outra patologia das mulheres, chamado vaginismo. Então, o que é o vaginismo feminino? É quando a mulher aqui, essa região aqui da mulher, ela se fecha e não permite a entrada do pênis. Chama vaginismo, é uma contração involuntária do músculo vaginal. Por que isso acontece? Trauma também, né? Abuso sexual. Na maioria das vezes. Pode ser biológico? Pode, mas é raríssimo isso acontecer. Normalmente é por trauma. Então, nesse momento da penetração, ao invés da vagina se abrir para receber o pênis, ela se fecha, ela contrai e não permite a penetração. Isso é chamado de vaginismo. Isso também é tratado na terapia de casal e na terapia comigo enquanto sexóloga. Seria tipo um organismo de proteção natural da mulher. É um mecanismo de proteção natural da mulher. Ela impede a entrada ali porque ela sofreu uma agressão física que foi tão traumática que a vagina se fecha num movimento involuntário. E aí a gente precisa fazer exercícios pélvicos. Para isso a gente usa conezinhos de vários tamanhos, com lubrificação, com lubrificante, para estar estimulando aqui, esta região aqui, para que a vagina vá aos pouquinhos se abrindo aí para o ato sexual. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao sexo anal. Como que isso é tratado e deve ser, né, tratado dentro do casamento, né, cristão, né, dentro do cristianismo, né, mais especificamente falando, né? Jean, sua pergunta é muito pertinente. Que bom que você trouxe a questão do sexo anal dentro de pessoas cristãs, evangélicos, que servem e adoram a Jesus aí. Então, a palavra de Deus, ela é clara, né? O sexo anal é o único sexo, né, que a Bíblia condena, é o sexo anal. Por quê? Porque o ânus, ele não foi feito para fazer sexo. O ânus, ele foi feito exatamente para sair coisas ruins do nosso organismo, para produzir fezes. Então, fezes, imagina isso, fezes são contaminadas, são sujeiras do nosso organismo, né? Então, e outra coisa, quando ocorre... as pessoas buscam esse tipo de sexo anal, elas podem ter consequências a longo prazo. Então, nódulos benignos e malignos,
porque machuca a área retal, então é muito importante nós falarmos sobre isso. O sexo anal ali, ele é muito prejudicial, tá bom? Mas dentro do cristianismo, ele não é aceito. Eu posso ler uma passagem bíblica aqui, já que nós estamos falando para cristãos? Eu quero ler com vocês agora Romanos 1, 26 e 27, porque vai falar aqui sobre o sexo anal. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, pênis, vagina, por outras contrárias à natureza. Uma delas é o sexo anal. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações natural com mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Aí a gente está falando de sexo anal, homem com homem. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão, né? E a gente chega em Sodoma e Gomorra, que foi destruída, que está lá em Judas 1:7. Então, de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Então, sexo anal é relação antinatural. Então, nós precisamos entender que dentro da fé que nós professamos, dentro do cristianismo, nós que somos adoradores do Deus vivo, nós temos a nossa fé, né, a fé cristã, nós entendemos que pênis foi feito para a vagina e vagina foi feito para pênis. Isso é natural. Tirando disso, isso não é permitido por Deus. E parabéns por você ter trazido aí essa pergunta, porque a gente não poderia deixar de trazer aqui no Yes Podcast que sexo anal dentro do cristianismo, sim, não é permitido por Deus. É o único sexo que não é permitido por Deus. No demais, tudo deve ser permitido e consensual entre o homem e a mulher, e é muito saudável. Tá respondida aí a pergunta? Tá respondido. Muito bem. E até é legal falar sobre isso, porque eu já ouvi relatos também, história de pessoas que, para não perderem a virgindade, mais no caso do homem e mulher, usam desse meio, né, para se manter, né, na íntegra, né? Que acabam se relacionando antes do casamento. Antes do casamento, exatamente. Para se manter virgem, e aí acabam usando desse sexo. Exatamente. Então, veja, isso não é positivo, muito pelo contrário. Se alguém já fez isso, já praticou isso, precisa ter uma conversa com Deus. Aí precisa, né, ir lá, ter o processo de arrependimento, porque isso não é lícito. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, sexo anal antes do casamento, para nós que servimos a Cristo, não nos convém. Sim. Respondeu, né? Respondeu, tá bem respondido aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a doença de Peyronie, que é a curvatura do pênis. Tá. É muito engraçado quando eu falo sobre isso. Apontando para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Isso, ou as pessoas brincam e dizem, não, o pênis de fulano de tal quebrou. Vamos entender aqui. Então, pênis não quebra por quê? Porque é corpo cavernoso de sangue. Então, não tem como pênis quebrar, certo? Porque pênis não é músculo, então não tem como pênis quebrar. Mas existe uma doença chamada doença de Peyronie, certo? Que é onde a curvatura do pênis. Então, vamos entender sobre a curvatura do pênis. Todo pênis tem uma curvatura normal de até aí 10% pendido para um lado ou 5% pendido para o outro lado. Isso é natural, isso não é doença de Peyronie. A doença de Peyronie é quando a curvatura, e principalmente na área da glande, ok? Vamos falar que a gente está falando da parte da glande do pênis, que é onde essa curvatura, ela fica exatamente assim como eu estou mostrando aqui. É uma curvatura acima de 30%. Então, é isso que o homem deve observar
no seu pênis, certo? E é uma doença, ok? Essa doença causa dor na hora do ato sexual, causa dor na hora de urinar. O homem pode, inclusive, urinar sangue, ok? Então, precisa procurar urgentemente um urologista. Por quê? Existe conserto? É claro que sim, né? Existe cirurgia, procedimentos cirúrgicos, né? Existem próteses que também podem ser usadas de correção. Então, veja, tem também aí... conserto aí nessa doença de Peyronie, que causa muito desconforto aos homens. Os homens têm muito medo quando a gente fala sobre a doença de Peyronie. Certo. Sim. Okay? É importante saber disso, né? Porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa normal né? do organismo. Não, o meu é assim, né? Exatamente. Mas é que na verdade tudo, né, tem um motivo por trás, né? Sim, é que às vezes a gente não busca ou não é instruído mesmo, né? Esse assunto mesmo, sexologia, a gente não é instruído a falar sobre e nem conhecer, na verdade, né? É pouco disseminado em escolas, etc, né? Você falou isso, eu lembrei, no começo surgiu uma pergunta para mim na minha cabeça. O que você acha, qual que é a sua opinião sobre aula, sexologia mesmo, né? Aula de sexologia. É assim que fala? Isso dentro da igreja? Dentro da igreja, da escola, das escolas. Sim. Em que... Porque isso também é um tabu, né? Como que tá ensinando isso para pessoas de tal idade? Exatamente. Em que momento, qual que é a idade que a pessoa está preparada ali para aprender e falar sobre? Isso, muito bem. Eu, assim, na minha opinião, não acho que convém com relação a crianças, porque acontece bastante também. Sim. Esse ensino. Uhum. Claro que tem todo um ensino de proteção ali. Isso, de alertar. De alerta, isso. Para abusos sexuais. Exato. Exatamente. Mas, mais a fundo, como a gente está conversando, em que momento isso deve aparecer na vida do jovem, da pessoa? Giovanni, então... Na verdade, todos deveriam falar sobre sexo de maneira livre em todo o tempo. Isso não acontece por causa do tabu da sociedade. Então, dentro das escolas, sim, nós sexólogos deveríamos atuar dentro das escolas. Então, qual que é o período melhor para nós atuarmos? Na adolescência. Tudo se inicia na adolescência. Os hormônios em ebulição, né? Já começa ali o período da masturbação, que pode virar um vício e não deve virar um vício, né? Porque pode causar consequências futuras. Então, no período da adolescência, então vamos dizer assim, ensino fundamental, ensino médio. Né? Ali 9º ano, começo do ensino médio, nós sexólogas deveríamos entrar dentro das escolas para darmos palestras, para falarmos abertamente sobre sexologia para os jovens e trazendo também isso para dentro das igrejas, né? A desinformação leva os jovens a praticar sexo antes do casamento. A desinformação leva os jovens a fazer sexo fora do casamento. A desinformação pode levar casais a também cometerem aí adultério, traição, certo? Então, tudo é uma questão de desinformação, né? Então, tudo. Então, o que nós devemos fazer? Devemos... e vocês estão de parabéns, o Yes Podcast está de parabéns, eu quero parabenizá-los aqui. Parabéns por trazerem um tema tão fundamental para a sociedade em pleno século XXI. E olha só, nós estamos numa era que tudo é tão difundido, falado nas redes sociais, mas não se fala sobre sexologia nas redes sociais. Sim. Por causa de tabu, por causa de vergonha. Se fala de sexo, mas do pior lado possível. Do pior lado possível, que é o lado da pornografia, que é um desserviço na relação sexual, que é uma mentira. Sim, tanto a pornografia, o que a gente vê na internet aí, eles falam bastante de pornografia e do sexo feito de qualquer jeito, com vários em qualquer momento, exatamente. Momento, exatamente. Não tem essa educação, esse ensino, que talvez a maioria, de repente, vai falar assiste ali algo que está meio deturbado, né? Exatamente. Mas para falar sobre algo mais sério assim é mais difícil, você não vê ali. Isso. O que eu recomendo enquanto sexóloga? Que todos os ouvintes aí do Yes Podcast
Busque orientação. Qual é a orientação? Busque uma sexóloga para você conhecer sobre sexualidade. Casais, busquem uma terapia de casal com uma sexóloga, porque também tem diferença. Se você for fazer terapia de casal com uma pessoa que não é aprofundada e não fez sexologia, também não vai ser o mesmo. Então, você precisa procurar a informação certa no lugar certo. Então, e tem muitas pessoas aí preparadas hoje no mercado de trabalho, né? Então, veja... você precisa buscar a informação correta, porque pela internet você vai ver a informação errada. Sim. Né? Mas se você buscar a informação certa, no lugar certo, uma terapia de casal, uma sexologia, passar por uma sexóloga, aí você vai ter a informação correta e vai ser muito benéfico aí para sua vida sexual aí dentro do casamento. E é importante também frisar que o casal não precisa esperar um problema, né, para procurar um sexólogo. Não, de maneira alguma. Ele pode, nunca. de repente, estar bem e buscar um auxílio. Um auxílio. Isso, aí eu quero trazer aqui... Para fortalecer o casamento também, né? Exato, para fortalecer os laços íntimos do casal. Muito bem, é isso. Não precisa ter problema na área sexual para buscar uma sexóloga, de maneira nenhuma. Por quê? Porque hoje existe, veja, para todas essas patologias que eu falei... Então, ejaculação precoce, disfunção erétil, anorgasmia, dispareunia, vaginismo, existem acessórios, certo? Acessórios que também podem ajudar, por exemplo, homens e mulheres a ter um sexo mais saudável. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um homem que tem a ejaculação precoce, se ele usar um anel peniano, que às vezes um homem nem sabe o que significa um anel peniano. Então, um anel peniano é simplesmente uma rodinha, certo? De plástico que você coloca aqui e aí que vai retardar a ejaculação precoce. A mulher que tem aí um vaginismo, uma dor na região, uma dispareunia, ela pode estar usando os cones vaginais. Uma mulher que tem dificuldade de atingir o orgasmo, o casal ali na hora do sexo, pode estar usando um acessório que é um vibrador, né, que vai ajudar o casal ali, a mulher a atingir o orgasmo com mais naturalidade. Então, também existem acessórios hoje no mercado que é muito positivo. E esses acessórios, às vezes, eles também são difundidos na internet de maneira errada. Sim. E quando você passa por uma sexóloga, você vai saber usar os acessórios para aquilo que é disfuncional, aquilo que é problema dentro da sexualidade. Então, isso é muito importante também nós lembrarmos. Era uma pergunta que eu ia trazer sobre o uso, né, também não, também sexuais. Não só ali o preliminar, né, corpo a corpo sem acessórios, mas acessório de sex shop em geral, né? Isso. E aí, uma pergunta que não quer calar, meninos: é pecado usar acessórios? Essa pergunta aí. Essa é uma pergunta que os cristãos, né, quando eu vou dar encontro de casais, é uma das que mais surge. Não é pecado, desde que você não use nenhum acessório de sadomasoquismo. Né? Tirando os acessórios de sadomasoquismo, né? Que também é pecado no nosso cristianismo, né? Que é o sexo pela dor ou sexo pela submissão, né? Então, existem acessórios muito maravilhosos aí, comprados. Eu mesmo, quando vou dar encontro de casais, né, eu entro no sex shopping sem vergonha alguma, me identifico como sexóloga cristã e compro um monte de acessórios aí que nós, filhos de Deus, podemos usar aí para estar ajudando na área da sexualidade no momento do sexo aí. Então, não é pecado usar os acessórios, desde que você saiba usá-los e use na hora adequada. Sobre os acessórios, eu fiquei pensando também, será que não existe, por exemplo, para o casal, uma questão de insegurança? Pode existir. Porque, por exemplo, vamos supor assim, você vai precisar disso para você ter esse estímulo ou alcançar o orgasmo,
e tipo, e eu, sabe? Tipo, exatamente. você fica meio inseguro assim. Exato. Pode existir sim, desde que não haja comunicação. Precisa entender que os acessórios, eles não é para serem usados, por exemplo, se um casal não tem nenhuma patologia clínica sexual. Por exemplo, a mulher não tem um vaginismo, não tem uma dispareunia, não há necessidade dela usar um acessório. Ela pode usar para brincar? Claro que ela pode, ela está com o marido dela, ela pode brincar também, é importante brincar também, mas isso não deve gerar insegurança de ambos os lados. Por isso que a comunicação no sexo é muito importante. Se tem comunicação, Giovanni, se o casal é aberto na comunicação, não gera insegurança nenhuma. Cada um se basta ali na sua função sexual, homem e mulher, e os acessórios só vêm para ajudar, né? Isso, para beneficiar ainda mais o prazer aí do casal. Então não é pecado usar os acessórios. Sim, outro ponto importante, né? Sim, outro ponto muito importante, muito bom falarmos aqui. A gente tem pergunta aí? Eu acho que não tem mais aqui. Já foi, já? Já usamos todas. Eu queria que você agora ficasse à vontade para falar um pouco pro pessoal sobre tudo isso, de forma resumida, né? Da importância da sua profissão, da sua área, que te procurem, deixe o tabu de lado, entendeu? Queria que você desse, né, um alerta para a galera aí. Fica à vontade. Joia, isso é muito importante. Então, casais que estão ouvindo o Yes Podcast, eu quero deixar aqui para vocês um aviso de que vocês estejam atentos à vida sexual de vocês. Como está a sua vida sexual? Como que está o sexo dentro do casamento? Você tem conversado sobre sexo? Você tem dialogado sobre sexo? Você tem tido orgasmos na hora do sexo? Você tem alguma disfunção sexual? As mulheres estão tendo dores na hora da penetração? As mulheres também, por exemplo, as preliminares não estão sendo feitas? Bom, tudo isso precisa, o casal precisa estar atento. Homem e mulher, estejam atentos à sua vida sexual. Deixa eu falar para vocês, meninos, não morram, não deixa que o casamento morra por conta da vida sexual. Porque é isso que às vezes aparece no meu consultório. Casais que estão morrendo, casamentos que estão em processo de separação porque não cuidaram da sua vida sexual. Então, vida sexual é igual a saúde mental. Não tem como nós separarmos. Então, você quer um casamento pleno? Você quer um casamento saudável? Então, você precisa buscar ajuda de uma psicóloga clínica, de uma terapeuta de casais e de uma sexóloga. Você quer um sexo pleno? Busque ajuda. Vá na fonte certa. Tire o tabu, tire a vergonha, tire os preconceitos, rompa com os preconceitos, seja mente aberta, mindset, mente aberta, mente que evolui, mente que cresce, que busca informação correta. Então, não fiquem casais morrendo dentro da sua sexualidade. Vem para a sexologia, vem para a terapia de casal, que você vai ter saúde plena na sua vida sexual. E é isso que Deus quer para a sua vida. Isso aí. Legal, Legal. É um podcast assim com conteúdo, ele agrega ali, ele traz psicológico envolvido, ele traz o próprio corpo, a parte de sexo, de relacionamento, ele engloba várias áreas, né? E que são essenciais pra gente destravar as outras áreas da vida, né? Você, de repente, quanto pode melhorar o seu dia se você tiver um relacionamento antes de sair de casa, por exemplo? Exatamente. Né? Você não vai se estressar com o seu chefe, ou se você for o patrão, ou no trabalho, isso aí pode desenvolver muita coisa, né? E é um conteúdo, de extrema importância de ser falado, né? É top, galera. Já foi dado o conselho aí pela doutora. Sim.
a gente não procura um médico só quando a gente tá ruim, mas a gente tem uma... É uma prevenção, conhecimento. Isso. Pra gente saber se a gente tá bem, e a gente também tem que ir atrás dessa área. Sim. Não só, eu vou fazer um check-up pra ver se meu coração tá bom. Se você tá bem, eu vou continuar fazendo exames para eu me manter bem. A parte do sexo é a mesma coisa. Sim. Eu tô bem, ou não, aconteceu alguma coisa, eu vou procurar profissionais, vou procurar psicóloga, terapia, sexóloga, Sim. E aí eu vou atrás para resolver as minhas questões e manter meu casamento bem, me manter bem, deixar minha parceira bem. Eu acho muito, muito importante. É um conteúdo que a gente grava pro pessoal que vai assistir. Sim. E que, obviamente, também serve pra gente também, né? É uma aula, é uma consulta aqui, né? De 2 horas, não sei quanto tempo mais ou menos deu ali, né? Mas é legal demais. Sim. Legal, a gente tem a agradecer aí a doutora Márcia de Paulo, né? Por ter aceitado aí de prontidão quando a gente sugeriu de fazer a gravação. Sempre a gente teve ali, antes da gente vir pra Americana, né? A gente sempre teve um contato ali, ela sempre dando uma atenção pra gente. Isso é legal, né? Porque ela também entende a importância do assunto dela, que ela falou pra vocês aí, que é realmente muito essencial mesmo. Sim. E a gente só tem a agradecer, né? Por todo o conteúdo. Mais uma vez agradecer pela recepção também, né? Que foi dada pela gente, que está sendo dado. E é show de bola, né? Show. É isso, galera. Já tá dado conselho. Se você é aqui de Americana, já procura a doutora Márcia. Sim. Posso deixar meu contato? Pode, verdade. Deixa as redes sociais, que depois a gente vai deixar nas descrições também do feed, quando a gente postar, e do vídeo do YouTube também, né? Então, você que é casal aí, que vai ouvir o Yes Podcast, está ouvindo aí, eu vou deixar meu contato. Então, o código é 19-983-64-9621. Fale comigo através do meu WhatsApp, entre nas minhas redes sociais, que os meninos vão deixar aqui, e eu estarei à sua disposição para tratar da área sexual e fazer com vocês a terapia de casal e seu casamento ser pleno e você ser muito feliz aí dentro deste casamento. Deixa também o seu Instagram, que você é bem ativa lá também, né? psi.Márcia de Paulo. Este é o meu Instagram. psi.Márcia de Paulo. É isso, pessoal. Procurem a doutora Márcia. Se você é de São Paulo, a região que você estiver, procure uma sexóloga, procure uma psicóloga, né? Você que está assistindo aí, já manda esse vídeo para sua esposa, para seu marido, se vocês não estão assistindo junto. Sim. Terminou de assistir? Vai praticar o que você aprendeu aqui agora, entendeu? Vai praticar. Já deixa o seu relacionamento melhor aí e tal. É verdade. E é isso aí, mano. Não esquece de seguir a gente. Se inscrever, deixar o like, deixar comentários, né? E é isso. Então, te agradecer mais uma vez, doutora Márcia. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, doutora. Obrigado por tudo. E é isso aí. A gente encerra mais um episódio aqui. Valeu, galera. É nóis. Abraço. Valeu.